Lula descarta a troca de Alexandre Padilha e confronta Arthur Lira após pressão de quem? De quem, gente? Do Centrão, é isso aí. Presidente da Câmara eleva artilharia contra ministro e governistas querem encontro dos dois para distensionar a relação. Reportagem do Thiago Rezende e da Vitória Azevedo lá na Folha. O presidente Lula sinalizou a aliados que não pretende ceder à pressão do presidente da Câmara, Arthur Lira, contra o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é responsável pela articulação política do governo com o Congresso Nacional. Lira tem elevado o tom e avisou interlocutores de Lula que, sem a troca de Padilha, a pauta do governo na Câmara não avançaria. O Centrão é um negócio que está sempre com apetite, né? O calendário de 2024, ano eleitoral, impõe uma articulação do Planalto, um desafio maior diante da avaliação de que haverá menos tempo para a votação das matérias, incluindo as de interesse do Executivo. Tradicionalmente, o Legislativo fica esvaziado durante as eleições. A estratégia de auxiliares de Lula é deixar a pior fase da tormenta passar e nas próximas semanas tentar costurar um acordo entre Lira e Padilha para que haja uma reaproximação. A ideia, por hora, é de que o ministro deve ser mantido no cargo. Integrantes do Palácio do Planalto não consideram que houve um rompimento entre o deputado alagoano e o ministro, apesar de reconhecerem que a relação não está boa. Lira indicou aliados de Lula que a insatisfação é de Padilha, não o governo. Por isso, os governistas dizem que o presidente da Câmara não se negará a dialogar com outros ministros petistas, como Rui Costa, da Casa Civil, e Fernando Haddad, da Fazenda, além do líder do governo da Casa, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, e do próprio presidente Lula. Na quarta-feira, dia 31, Rui Costa e outros interlocutores do petista foram à residência oficial da presidência da Câmara, em Brasília. A artilharia de Lira se voltou novamente à articulação política do governo e pautas sensíveis, como o veto presidencial de 5,6 bilhões em emendas parlamentares em 2024, ano eleitoral. No Planalto, chegou o aviso de que Lira pretende se reunir com Lula nos próximos dias. A expectativa dos palacianos é que o deputado tente acertar o apoio do governo a quem ele escolher para ocupar a presidência da Câmara, cuja eleição é daqui a um ano, e também preparar o terreno para a corrida eleitoral de 2026. Aliados dizem que Lira pleiteia a vaga de senador de Alagoas. Porém, auxiliares de Lula dizem que Lira tem esticado a corda contra o governo. Por exemplo, não foi ao evento Democracia Inabalada, nem à posse de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça. Isso, segundo esses membros do governo, pode abrir espaço para o petista estreitar relações com outros cardeais do Congresso, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, e o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. A base de Lira na Câmara se consolidou diante da expansão de emendas, principalmente durante o governo de Jair Bolsonaro, o que ampliou o poder da cúpula do Congresso. A divisão da verba entre os deputados passa por Lira, mas na gestão Lula, os líderes da Câmara e do Senado perderam a gerência no processo de liberação e execução dos repasses, que passou a ser concentrado na pasta de Padilha. Padilha está desmontando o orçamento secreto, tá, gente? Isso é importante de ser dito. Auxiliares de Lula dizem acreditar que o presidente manterá Padilha no cargo, com as mesmas atribuições, pois é ele que poderá mediar com o Congresso o modelo de gestão dessas emendas desejado pelo petista, em que o Palácio do Planalto dite o ritmo dos pagamentos e participe das negociações políticas. Eles afirmam ainda assim que uma troca de Padilha nesse momento sinalizaria o empoderamento maior de Lira, em detrimento ao enfraquecimento do próprio executivo. Lula tem indicado a pessoas próximas que, na volta do recesso do Legislativo, pretende insistir em planos que desagradam a cúpula parlamentar, como voltar a ter maior controle sobre as emendas e que esses recursos possam ser direcionados ao novo PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, principal vitrine de Lula na área de infraestrutura. O Palácio do Planalto avalia uma nova investida no Congresso para que deputados e senadores coloquem suas emendas em obras do PAC. Em troca, os projetos apadrinhados pelos parlamentares receberiam uma verba extra, bancada com recursos do governo federal. Uma oferta semelhante já foi apresentada no ano passado e a maioria do Congresso já a rejeitou. Pouco das emendas foi destinado ao PAC,
por escolha dos parlamentares. Ministros de Lula agora defendem que, quando 5,6 bilhões vetados forem devolvidos à cota das emendas, o governo negocie para que o dinheiro entre no PAC em projetos apadrinhados por deputados e senadores. Na quinta-feira, dia 1º, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, do MDB, afirmou que é possível que o governo federal encaminhe para o Congresso, perto do Carnaval, um projeto para repor o corte de emendas de comissão. Hoje existem 3 tipos de emendas: as individuais, a que todo deputado e senador tem direito; as de bancada, parlamentares de cada estado definem prioridades para a região; e as de comissão, definida por integrantes dos colegiados do Congresso. O veto de Lula mirou as emendas de comissão. Líderes do Congresso admitem que as emendas da comissão vão funcionar como as extintas emendas de relator, que eram a principal moeda de troca nas negociações do governo e do legislativo. O mecanismo das emendas de relator, porém, foi derrubado pelo STF no fim de 2022. O petista tentou retomar parte do poder sobre os recursos indicados por parlamentares. No ano passado, criou um modelo ainda mais obscuro, pois deputados e senadores tinham uma cota de orçamentos de ministérios que nem sequer era carimbada como emenda. O sistema, cujo objetivo era devolver ao Planalto, especificamente a pasta de Padilha, a relevância nessas negociações foi rechaçado por Lira e outros integrantes da cúpula do Congresso. Lira tem reclamado que, no fim do ano passado, o governo deixou de executar emendas, cita mudanças nas regras do Ministério da Saúde, na reta final de dezembro, e lembra que os ministros usaram a verba de parlamentares, e culpa Padilha por esses descumprimentos de acordos, mas integrantes do governo dizem que os pagamentos foram realizados em ritmo normal para o período. É queda de braço, né, gente? E a Folha também dá um pouco de vazão para a tese do Lira, né? Sendo que o Padilha está desmontando o esquema que o Bolsonaro fez para tentar se reeleger, né, queridos?